em Gênesis. Aleluia. Nós estamos na série Boas Novas, Boas Notícias, e isso é maravilhoso. Decidimos fazer assim porque nós entendemos que o Natal, aquilo que nós vamos celebrar no dia 25, tem tudo a ver com o Evangelho. Porque o Natal é a mensagem que fala, ainda que por algum motivo nós perdemos essa mensagem no meio do caminho, mas é a mensagem que fala da encarnação do Verbo, do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então é a mensagem, irmãos, que centraliza aquilo que nós chamamos de Evangelho. O Deus que se fez homem, o Rei que nasceu e foi colocado em uma manjedoura, o Pai da eternidade que entrou no tempo e nasceu como um bebê, o Deus forte, todo-poderoso, que dependia de uma mulher para viver. É esse Deus que nós celebramos no Natal. Então essa é a boa notícia. Essas são as boas novas de Jesus. Aquilo que fala a respeito do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne. E nós precisamos entender isso cada vez mais. Eu sei que o que eu vou falar, o que eu falei domingo passado, o que eu vou falar hoje, para muitos não é nada novo. Ainda que nós precisemos entender que não exista outra mensagem, não há mensagem nova, porque não há outra mensagem. Mas essa mensagem ela não é superficial. Essa mensagem, na verdade, nós precisamos da ação do Espírito para entendermos a profundidade que há por detrás daquilo que nós chamamos de Deus nascer. De Deus se fazer homem. Aquilo que nós popularmente chamamos de Natal. Essa é a nossa série Boas Novas. E eu quero compartilhar um pouco das boas novas com você em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 3. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. O nosso versículo será o versículo 15, mas eu quero ler com você a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus disse? Você não pode comer de nenhum fruto desse jardim? É isso que Deus faz com vocês que se chamam de cristãos? Ele nega para vocês as coisas boas da vida? Olha para mim aqui. Já estão pregando. Olha para mim aqui. A maior missão do diabo não é nos causar miséria. A maior missão do diabo é Deus parecer ruim. Deus não quer te dar isso. Deus não quer que você tenha, alcance, chegue nesse lugar. Se Deus, Ele é bom, como é pregado que Ele é bom, se Ele ama, como é falado que Ele ama, ainda assim Ele não deixa você ter isso. Perceba que a teologia da serpente, o evangelho da serpente, irmãos, é simplesmente apontar não aquilo que Deus nos deu, mas aquilo que aos olhos da serpente Deus está nos privando de usufruir. E é exatamente o contrário. Quando Deus fala para o homem e para a mulher a respeito daquilo que Ele havia criado, a ordem é extremamente inversa. Comam de tudo. Aproveitem de tudo. Vocês podem usufruir de tudo.
Apenas uma coisa: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você percebe que o diabo ele vai deturpar a ordem de Deus. Então o pecado do Éden é não confiar em Deus e confiar na serpente. Perceba como é que o texto prossegue. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa. Amém. Deus plantou uma árvore no meio do jardim. Por que, pastor? Porque exatamente no meio do jardim. Isso é evangelho, irmãos. Porque Deus nos dá a opção de não escolhê-lo. Deus nos dá a liberdade de não amá-lo. Deus nos dá a opção de escolher alguma outra coisa que não é Ele. Irmão, se Deus não nos desse a opção de escolher alguma outra coisa que não fosse Ele, Deus nos privaria o direito de liberdade. E se não há liberdade, não há amor genuíno. Se não há liberdade, não há amor genuíno. Pode haver coerção, pode haver um cativeiro, um cárcere privado, alguma coisa do tipo, mas não há amor genuíno. Para ser amor, tem que ser livre. Aí está Deus, convivendo com o homem no jardim. E o homem conhecendo a Deus, amando a Deus. Aí Deus planta uma árvore no meio do jardim. Agora Adão tem alguma coisa para competir com Deus no seu coração. Agora Adão pode olhar alguma coisa que aos olhos dele é tão prazeroso, maravilhoso, saboroso, delicioso. E agora Adão pode escolher. Irmãos, sabe o que eu penso? Não sei quanto tempo levou. Mas eu penso que todas as vezes que Adão passava em frente àquela árvore e não comia do fruto, Adão estava dizendo: eu amo mais o Senhor que essa árvore. Até que chegou um dia onde Adão escolheu amar alguma outra coisa mais do que o Senhor. Mas Deus nos dá a liberdade de amá-lo, de escolhê-lo e até mesmo de rejeitá-lo. Versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Qual é a proposta do diabo? É a mesma rebelião que ele criou. Bom, eu posso conjecturar isso aqui. A filosofia de aluno de quinta série. Qual era? Na minha época era assim: se você decidiu fugir da escola, você não quer fugir sozinho. Você quer levar o maior número de pessoas com você. Bora fugir hoje? Não é assim que a gente fazia? Tentava convencer alguns. Vamos. Aí fugia. Aí depois era chamado na diretoria da escola para os pais virem assinar um termo. Mas era mais ou menos assim. E o diabo, na verdade, ele faz com Adão e Eva aquilo que ele mesmo tentou fazer: ser como Deus. Na verdade, a proposta é ainda mais cirúrgica. Por quê? Porque o diabo está propondo o homem e a mulher ser, por um meio pecaminoso, aquilo que eles foram criados para ser, pela graça soberana de Deus. Vocês serão como Deus. Como? Desobedeça a Ele. Mas como Deus, foi o homem formado, a imagem e a semelhança do próprio Deus. Então o diabo propõe para o homem e para a mulher ser, por um meio pecaminoso, aquilo que eles já eram criados para ser, pela graça de Deus, por causa do amor de Deus, por causa do próprio Deus. Adão e Eva eram a imagem e semelhança de Deus. Então cuidado, porque sempre que o diabo propõe alguma coisa para mim e para você, muitas vezes é negociando algo que Deus, em sua graça, está nos disponibilizando, ofertando, doando. Como aluno da quinta série,
Ele quer levar o máximo de gente possível com ele. Vamos fugir de Deus. Deus é o professor carrasco da sala de aula, que não avisa e marca uma prova na hora que a gente chega. Então não é bom. Vamos fugir. E a raça humana tem aceitado esse convite desde o Jardim do Éden. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, meu Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Cristianismo é a única religião aonde o ofendido vai atrás daquele que o ofendeu. O ferido vai atrás daquele que o machucou. O homem peca contra Deus, contra a santidade de Deus, contra o caráter de Deus, contra o amor de Deus, e Deus desce no jardim e pergunta: cadê você? Eu quero você! Está com frio para não dar glória? Vamos comigo. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então a mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ainda bem que ele não perguntou para a serpente mais. A serpente ia culpar ele. Aconteceu alguma coisa, Jesus. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Versículo 15, o último que nós vamos ler. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Essa é a tua palavra. Amamos o Senhor e amamos a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Precisamos da ajuda do teu Espírito para nos conduzir pelo texto sagrado até a revelação do teu Filho, aonde o Evangelho, o Senhor, nos alcança, nos fere, nos atrai, nos encanta, nos apaixona, nos coloca diante, Senhor, do juízo que há sobre o pecado e o homem pecador, mas diante da graça estampada no Calvário. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Série Boas Novas, parte 2, eu quero falar com você sobre o primeiro evangelho. O primeiro evangelho. Estudiosos da Escritura, cristãos, judeus, concordam que exatamente no versículo 15, onde Deus, ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Exatamente aqui nós temos o primeiro anúncio do evangelho. Nós temos exatamente aqui no versículo 15 o anúncio de um Salvador que virá
para resgatar a humanidade. Estudiosos chamam isso de proto-evangelho. Primeiro evangelho. Se você quiser entender o livro de Gênesis, na verdade, se você quiser entender toda a narrativa da Escritura até o Apocalipse, você precisa entender o que Deus está falando exatamente aqui no versículo 15. Porque há uma promessa aqui. Existe um eco do Evangelho. E o eco do versículo 15, do capítulo 3, ele vai perpassar, ele vai percorrer toda a história bíblica. Cada livro da Escritura vai ter um eco daquilo que é falado exatamente aqui. A mulher e a serpente serão inimigos. A serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. E o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então, a partir de Gênesis 3,15, há uma luta, irmãos. Há um antagonismo perpétuo. Uma luta prolongada, feridas de ambos os lados, o mal alcançando a humanidade se voltando contra o mal, uma vez que ela olha para o seu Criador. E a promessa é que Deus, através do descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. É interessante porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai apoiar essa ideia. Romanos capítulo 16 e o versículo 20 diz exatamente assim, Romanos 16, 20. O Deus da paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo dos pés de vocês. Paulo vai apoiar a ideia do primeiro evangelho, do proto-evangelho, em breve. O Deus de paz, ele vai esmagar a cabeça de Satanás. É claro que há aqui uma promessa direta ao Messias, aquilo que vai acontecer na cruz, mas há também aqui uma promessa escatológica, uma vez por todas, irmãos. O Rei das Nações, o desejado das nossas almas, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés. Isso é poderoso, irmãos, porque fala ao mesmo tempo da vitória escatológica do Messias, como ele vai vencer no futuro, no fim dos tempos, mas também de uma vitória esmagadora. Não vai ter segundo round, irmão. Não vai ter prorrogação de 30 minutos para jogar mais um tempo. Não. A derrota é esmagadora. A palavra esmagar, ela traz essa ideia de algo que é pisado, algo que é, irmãos, algo que é completamente esmagado, amassado. Sabe o que eu acho incrível? É que Deus ele faz essa promessa referindo-se diretamente ao Messias. Mas quando Paulo ele vai ratificar essa verdade, Paulo ele vai dizer, Deus vai fazer isso através dos pés da igreja. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não sei se você entende a profundidade disso aqui, mas sempre que há alguém que é alcançado pelo Evangelho de Jesus e se rende à cruz de Cristo, a cabeça de Satanás é amassada. Glória a Deus. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Irmão, um dia você foi alcançado pelo Evangelho e mais uma vez o mal foi vencido, o mal foi derrotado e uma vez por todas o Messias, o meu e o seu Salvador, ele vai vencer de uma vez por todas com um golpe final e não haverá morte, não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá mais mal sobre mim, sobre você. Reinaremos com o Senhor. Uma promessa. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Um remidor vai ser enviado. Um salvador, ele já está a caminho. Irmãos, mais do que nascimento, Natal é uma vinda.
Ele não apenas nasce, ele decide vir. Ele não nasce aleatoriamente, irmãos, como uma gravidez indesejada, não. Ele é comissionado. Lembra das palavras de João capítulo 4? Quando Jesus, o evangelista, vai falar a respeito de Jesus. Irmãos, geograficamente falando, era um percurso completamente diferente. Jesus estava indo para um lugar, a Bíblia diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Geograficamente não fazia sentido. Samaritanos eram inimigos de Jesus. Ladrões, salteadores, normalmente faziam suas vítimas nesse caminho. E Jesus se coloca na condição de é necessário eu passar por lá. Ele passa para encontrar uma mulher na beira de um poço. Mudar a história dela. Essa mulher, através do testemunho dela, salvar toda uma cidade com a pregação do Evangelho de Jesus. Pastor, o que você quer dizer com isso, irmãos? Houve um dia na eternidade onde o filho olhou para o pai e disse, é necessário eu descer na Samaria desse mundo. É necessário. Mas não é esse o caminho. Geograficamente não faz sentido, mas é necessário. Você vai precisar se despir do seu poder, da sua glória. Mas é necessário. Você vai ter que se humilhar, se tornar um homem, servo, mas é necessário. Você vai ter que morrer em uma cruz, mas é necessário. Por quê? Porque tem na beira de um poço alguém frustrado, decepcionado com esse mundo. A água desse mundo não satisfaz mais a sua sede. Aquilo que você colhe em cântaros de água não é suficiente mais para te preencher. E um dia você é encontrado pelo Evangelho, e você chega de Deus diante de Deus com um copo, pedindo, Deus, coloca água para eu beber. Se o Evangelho faz a sua obra completa em nós, e uma vez que nós entendemos, nós compreendemos que a graça de Deus é tão abundante, que nós não iríamos até Ele com um copo, nós levaríamos um balde, porque a sua graça é extravagante. A cabeça da serpente será esmagada. Há uma promessa de vitória, há a promessa de um Redentor, há um plano divino para o problema de toda a humanidade. Mas sabe o que é interessante? A promessa é feita, mas o autor do livro não explica como é que vai acontecer. Você não vê Moisés dando detalhes, pelo menos pelo resto do Antigo Testamento todinho. Como é que isso vai acontecer? Como é que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente? Gênesis não oferece uma explicação. O Antigo Testamento não tem uma solução clara, exata. Existe apenas feixes de luz, detalhes que nós observamos. Você pecou. E entenda que toda a humanidade estava ali naquele casal. Toda a humanidade é representada por aquele casal. Então nós pecamos. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade cai em Adão e Eva. A promessa é feita. Gênesis 3:15. Gênesis 12. Nós já começamos a entender que aquele que esmagaria a cabeça da serpente viria da linhagem de Abraão. E nele, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 28 vai nos ajudar a compreender que é através de Jacó, neto de Abraão, a linhagem da descendência do Salvador. Gênesis 49:10 já nos é apontado qual é a tribo específica, é Judá. Ele virá de Judá, e o cetro não vai se afastar
de Judá. 2 Samuel já nos aponta a linhagem real dele. Ele será descendente de Davi. Miqueias vai dizer o lugar exato do milagre: Belém. É para lá. É para lá. Isaías vai dizer como é que o milagre vai acontecer. Haverá uma virgem. E ela vai dar à luz um filho. E ele será chamado Emanuel. Deus conosco. Isaías vai dar detalhes a mais. Esse menino é um filho. O menino nasce. O filho é dado. O menino nasce. Homem. O filho é dado. Deus. Então ele não é somente homem, nem somente Deus. Ele é Deus e ele é homem. E Isaías 53 vai descrever qual vai ser o fim desse Deus homem. Irmãos, até a profecia de Isaías, até o nascimento do Messias, nós temos pelo menos 700 anos de distância. Não há profeta, não há visões, mas nós vemos a linha do tempo acontecendo. E sabe o que eu acho fascinante, e pode parecer óbvio para mim e para você? É que Jesus, como um judeu, não tinha o Novo Testamento que eu e você temos. Até porque foi escrito depois de Jesus. Jesus só tinha o Antigo Testamento. E como é que Jesus lia a Bíblia? Nós aprendemos isso aqui no curso ontem. Jesus lia a Bíblia para encontrar quem? Ele mesmo. Agora, irmãos, olha para mim aqui. Imagine Jesus lendo o Antigo Testamento. Gênesis capítulo 3. Depois que o homem peca, tenta se esconder com folhas de figueira, não cobre por completo. Deus mata um inocente, arranca a pele desse inocente e veste o homem pecador. Imagina Jesus olhando para isso e vendo: é assim? Irmãos, imagine cada profecia, cada símbolo, cada tipologia. Imagina Jesus olhando para a história de Abraão e vendo Abraão entregando o filho que ele mais ama, o filho amado, o filho que lhe dá prazer. Abraão levantando a faca para imolar Isaac, sacrificar Isaac diante de Deus. Deus parando o sacrifício. E Jesus perguntando para o pai, quer dizer que o sacrifício que Abraão não terminou, você vai terminar? Imagine Jesus abrindo Isaías 53 e vendo a imagem do servo sofredor. E vendo aquele que vai ser esmagado, moído, transpassado. Aquele que pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Veja Jesus olhando para o templo e vendo os rituais que aconteciam lá dentro. Os sacrifícios que eram feitos. Os sacerdotes examinando o cordeiro, o animal a ser sacrificado. Se ele era puro, se ele era limpo, se não havia manchas, se não havia doença no animal. Imagina Jesus sendo investigado, analisado, avaliado pelo Pai. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça de Satanás. Uma ferida que vai imprimir uma derrota completa. E para nós que já temos a iluminação do Novo Testamento, entendemos
que isso acontece exatamente na cruz. É exatamente na cruz, irmãos, que nós temos um homem derrotado vencendo o inferno inteiro. O príncipe vencido, que é vitorioso pela sua morte. O mediador sacrificado. O cordeiro sem defeito, que é imolado pelo Pai no Calvário. Jesus na cruz, experimentando o meu e o seu inferno. Jesus na cruz recebendo, bebendo todo o cálice da ira de Deus. Jesus na cruz recebendo o golpe da justiça do Pai. É na cruz, irmãos, que o pecado fere o calcanhar do Filho de Deus. E por causa do pecado, ele morre. Mas é na morte de Jesus que a vitória é conquistada. O servo sofredor pisa a cabeça de Satanás. E o diabo sabia disso. Ele só não imaginava que na morte, a morte morria. O diabo não sabia, irmãos, que a morte seria sepultada na morte de Cristo. É por isso que nós vemos no Apocalipse uma imagem do dragão, a besta, perseguindo a mulher que estava grávida para eliminar o bebê. Lembra dessa imagem no Apocalipse? Lembra? Lembra desse texto, Apocalipse capítulo 12? A besta querendo aniquilar o bebê que vai nascer. E nós vemos isso, irmãos. Jesus nasce, Herodes emite um decreto, mata todo mundo. Mas não há possibilidade de interferir nos planos de Deus. Embora ele tenha tentado, Jesus escapa da morte, da espada de Herodes, e no Gólgota ele cumpre o seu propósito. Nós vemos a ironia do Calvário, a vitória na derrota. Enquanto eu estudava esse texto, 3 coisas vieram ao meu coração, eu quero compartilhar com você e nós oramos. Primeiro, você percebe pelo texto que quando a mulher peca, antes de Deus decretar juízo, ele promete um Messias. Acho que você não lembra do texto. Versículo 12, 3:12. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E agora começa o juízo sobre a humanidade. A mulher, depois o homem. Então, antes de Deus decretar juízo sobre o homem, ele promete: vai nascer o Messias. Irmãos, embora a palavra seja de julgamento sobre a serpente, essa palavra carrega uma promessa. Você não consegue perceber a graça de Deus, extrapolando até mesmo o limite dos nossos pecados. A bondade de Deus em prometer um Salvador, antes mesmo de decretar juízo sobre a humanidade. Vamos, antes de Adão e Eva serem expulsos do jardim, Deus já havia dito: vai haver um remidor, vai haver um Salvador, que vai esmagar
a cabeça de Satanás. Em misericórdia, Deus promete um Salvador antes de decretar o juízo a respeito do pecado. Você nunca se perguntou por que é que quando Adão e Eva pecam, eles não morrem? Porque a palavra que foi liberada pelo próprio Deus era que quem comesse morreria. E por que Adão e Eva não caem mortos? Deixa você pensar. Por quê, irmãos? Será que Deus falhou em cumprir a sua palavra? A alma que pecar, essa morrerá. O dia em que dela comeres, vocês morrerão. E por que nós não vemos Adão e Eva caindo mortos aos pés da árvore? Ei, irmãos? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8. 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Uma outra versão vai dizer, do Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Antes de haver homem, antes de haver mulher, antes de haver jardim, antes de haver árvore, antes de haver serpente, irmãos, a cruz não é um plano B de Deus. Ali no pecado, no jardim, Deus não foi pego de surpresa. Por quê, pastor? Porque antes de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja cruz. Haja cruz. São essas palavras de João Batista quando Jesus vai ser batizado no Jordão. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos, o que João Batista está falando? Olhem para esse homem. Vocês vão celebrar daqui a alguns anos o nascimento dele. Mas ele nasceu para morrer. Eis o Cordeiro de Deus, que está marcado para morrer. Desde o início, irmãos. Desde o início, o propósito da vida de Jesus era morrer pelos meus, pelos seus pecados. Sabe a segunda coisa que eu acho incrível nessa narrativa histórica? É o tempo de Deus. Deus prometeu em Gênesis 3,15. Vai cumprir milhares de anos depois. Irmãos, Deus profetizou, Deus prometeu, a descendência da mulher vai esmagar a cabeça de Satanás. Então, antes de Maria cantar uma canção ao Senhor, engrandecendo o seu Salvador, que cumpriu a sua promessa, há um tempo. Há um tempo, irmãos. Então eu e você não podemos julgar a Deus pelo nosso calendário. Nós não podemos julgar a Deus por achar que Ele está adiantado demais ou atrasado demais por causa da nossa agenda e do nosso relógio. Nós não podemos, irmãos, julgar a Deus pelo nosso calendário humano. Às vezes parece que Deus demora. Às vezes parece que Deus atrasa. Às vezes parece que Deus esquece. Às vezes parece que Ele trabalha devagar demais. Mas na verdade, irmãos, o que nós entendemos, Paulo vai falar isso aos Gálatas, na plenitude do tempo. Ou seja, no momento exato, definido pelo Pai, nasceu Jesus. Quando é que vai acontecer, pastor? No tempo determinado pelo Pai. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se esquece do seu povo. Deus não está, irmãos, à revelia, enquanto o mundo está explodindo em caos.
Não, não, não. No tempo determinado pelo Pai. Assim como foi no dia do Salvador, assim como foi no nascimento do Messias, assim como foi no dia da promessa se cumprir, nós veremos Deus agindo no tempo para cumprir o seu propósito, para cumprir as suas promessas. Ele falou, e não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, e ele cumprirá. A palavra que sai da sua boca não volta vazia. Aquilo que ele disse vai se cumprir na minha e na sua vida. Irmãos, não prenda Deus no seu relógio. A soberania de Deus extrapola a nossa dimensão, a nossa capacidade de contabilizar o tempo. Mas no tempo certo, no kairós de Deus, no tempo oportuno, no tempo pré-determinado pelo Pai, tudo que Ele prometeu ao meu e ao seu respeito vai se cumprir da mesma forma como aconteceu no dia do Salvador. Não sei se você lembra, mas quando Adão ele vai dar o nome para a mulher, Eva, significa a mãe de todos os seres vivos. Como? Se já estavam mortos. Deus não falou que ia nascer um? Então pronto, você vai ser a mãe dos vivos, não a mãe dos mortos. Você vai gerar um, da sua descendência vai nascer um, que vai esmagar a cabeça de Satanás. E por último, ele vai nascer de quem, irmãos? Vai nascer de quem? De Eva, especificamente? Não. Mas da mulher. E se nós quisermos pegar uma árvore genealógica, nós precisamos ir para o Novo Testamento, por exemplo. Vai lá, Mateus, capítulo 1. Mateus 1. Aquela parte da Bíblia que a gente pula. Não é, Léo? Não. Aí depois de hoje não vai pular mesmo. Vai nascer de quem? Da mulher. Que mulher? Irmãos, quando você olha para a genealogia, sim, há uma história sendo contada, mas há um currículo apresentado. Ou seja, se eu quero saber qual é os seus antecedentes, se você é confiável ou não, se a sua história é confiável ou não, eu quero saber de quem você é filho, de quem você é neto, de quem você é bisneto. Então, contar uma história genealógica é você apresentar um currículo. Este sou eu. Bora ver Jesus apresentando o currículo dele? Genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, mentiroso. Abraão gerou Isaac, mentiroso. Isaac gerou Jacó, enganador. Jacó gerou Judá. A trama é tão mirabolante que vai acabar na própria nora. Depois você lê isso em Gênesis. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar. Aquela da história do Judá? Essa mesmo. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, a prostituta. Não. Que currículo mais fracassado é esse? Quer dizer que a mãe de Jesus, uma delas é a nora que deitou com o sogro, é a prostituta de um povo estrangeiro? Sim. Bora continuar? Boaz, estou no 5. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, estrangeira, moabita, inimiga do povo de Deus.
Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi, adúltero, assassino. Irmão, vou fechar aqui. Abre aqui. Pastor, você quer dizer o que com isso? Ninguém entra na família de Deus por mérito, e sim por graça. Quem era você? Quem era eu? Ah, pastor, porque você não conhece a minha história. Bem-vindo à genealogia de Jesus. Você é bem-vindo para fazer parte da família de Deus. Nós temos nessa história imorais, adúlteros, assassinos, irmãos prostitutas, povos estrangeiros, ainda assim, pessoas aceitas pela graça de Deus. Isso é o Evangelho. Deus não está separando quem é gente boa e quem é gente ruim. Não, só quero os bonzinhos. Quem faz isso é a empresa, que pega o nosso currículo e escolhe o melhor. Jesus faz exatamente o contrário. Quer vir após mim? Venham. Os cansados, os sobrecarregados, aqueles que se acham fortes, não quero. Eu quero os fracos. Os que se acham sábios, também não quero. Quero os loucos. Muito obrigado. É graça de Deus. Você não foi aceito porque você é bom. Você foi aceito porque Ele é bom. Você não foi aceito pelos seus méritos. Você foi aceito por Deus pela sua graça. Então há um convite do Evangelho. Você pode fazer parte da família de Deus. Você pode vir e Jesus não vai se envergonhar de chamar você de irmão dele pela graça. É graça. É graça. É a graça de Deus que nos aceita. Irmãos, o único que entrou na presença de Deus por mérito foi Jesus. Todos nós chegaremos lá por causa da graça de Deus. Não há ninguém pior, tão ruim, que não careça e não possa ser alcançado por essa graça. Não há ninguém tão bom, tão melhor, que não careça e não possa ser alcançado por essa graça. Irmãos, eu quero te convidar para a gente orar ao Senhor nessa noite. Mas entendendo que Jesus Cristo é o centro da revelação de Deus para toda a humanidade. Há um pecado que precisa ser salvo, redimido e perdoado. E somente através do Filho de Deus, pela obediência perfeita do Filho de Deus, que nós podemos nos achegar até Deus. Todo desdobramento da promessa chega na pessoa de Jesus. Todos os homens nasceram condenados ao pecado. E a boa notícia é que Deus prometeu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Adão quebrou a sua promessa. Jesus foi fiel até a morte. E nós podemos confiar nele, nos entregar a ele. Esse é o convite. Fica de pé, por favor. Aleluia. 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 Aleluia.